Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, no programa de hoje nós vamos exibir 2 entrevistas com coordenadores de 2 grupos de atuação especializada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não perca a conversa sobre o trabalho do GAESF, com a participação do promotor de justiça Vinícius Leal Cavaleiro. E assista também ao bate-papo com o procurador de justiça Cláudio Varela, que vai falar sobre os principais desafios do GAEDESF antes e durante a pandemia de Covid-19. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Está começando mais um MP Cidadão. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça Vinícius Leal Cavaleiro, ele que é o coordenador do grupo de atuação especializada no combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária, o GAESF do MPRJ. Bom, eu já inicio essa entrevista pedindo para o senhor nos explicar um pouquinho sobre o GAESF, como esse órgão funciona. É um grupo que ele serve para prestar apoio ao promotor de justiça na ponta. E a nossa especialidade, como também consta no nome, são os ilícitos tributários, tanto na parte civil quanto na parte criminal. Na parte criminal, muito mais voltada aos crimes previstos na Lei 8.137, os crimes de sonegação fiscal. E na parte civil, nós temos tanto as análises dos benefícios fiscais, as análises orçamentárias dos entes públicos, tanto estadual quanto municipais, né? E nós temos também como missão, como função, e muitas das vezes colaborar com a investigação de outros grupos existentes no Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, o GAESF foi, só primeiro um parênteses, ele foi criado em 2017, é um grupo basicamente recente, mas mesmo assim eles têm se destacado tanto na parte criminal quanto na parte civil. Para que a gente tenha ideia do que isso representa, por exemplo, mais de 300 denúncias já foram oferecidas e recebidas pelos juízos criminais aí de todo o estado do Rio de Janeiro, colacionando algo em torno de mais de 5 bilhões de reais que já foram cobrados e exigidos através dessas denúncias. Grandes fraudes estruturadas em diversos ramos já foram desbaratadas nos setores de combustível, setor de alimentos, enfim. E na parte civil, acredito que seja um feito até um pouco mais inédito. Nós temos buscado discutir nos diversos cenários, nos diversos campos, especialmente, obviamente, o judicial, mas também na parte administrativa, em discussões em audiências públicas, por exemplo, envolvendo assuntos relacionados à concessão de incentivos fiscais, a verificação da metodologia da securitização de royalties e de dívidas ativas, ou seja, trabalhando sempre em prol e observando o fluxo orçamentário maior, macro, digamos assim, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto nos municípios. Nos municípios temos uma frente de trabalho, considero ímpar, importantíssima, uma parceria única com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é a verificação da atividade tributária de cada município. Verificar a quantas andam a arrecadação dos municípios, se há déficit, tanto em parte de recursos humanos, auditores e funcionamento do sistema tributário municipal, quanto também o porquê que ele estaria funcionando, eventuais gargalos, tudo isso visando uma composição, uma autocomposição entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas e os municípios, visando a melhoria desse serviço que é tão importante. Veja bem, a arrecadação é o nosso foco, são as receitas. Quase sempre o Ministério Público não se preocupa muito com ela, ou não se voltou ultimamente para essa expertise. E nós temos, de 2017 para cá, então, portanto, nesses 4 anos, um olhar mais especializado, mais dedicado ao fluxo de arrecadação dos entes públicos. Doutor Vinícius, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do GAESF? Na verdade, finalzinho de 2016, início de 2017,
quando propusemos uma ação civil pública da mais alta relevância, que é o que questionou a macropolítica de concessão de benefícios fiscais no Estado do Rio de Janeiro, abalizada em CPIs, abalizadas em auditorias de controle externo no Tribunal de Contas, enfim. Desde então para cá, já foram muitos desafios que tivemos que enfrentar. No setor civil, principalmente, a partir dessa ação civil pública, já tivemos a oportunidade de, então, obter dados que serviram como início a outras, digamos, dezenas, mais de uma centena de investigações envolvendo improbidade administrativa na concessão e manutenção de benefícios fiscais. Investigações essas que já culminaram em ações de improbidade administrativa envolvendo o alto escalão do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo também renúncias de receita na casa das centenas de milhões de reais, então, e que quase sempre acabam incluindo no mesmo polo passivo também empresas de alto porte. E eu acredito que a maior conquista que nós obtivemos com isso foi chamar os bons empresários, chamar as boas práticas para dentro do Ministério Público. Então, recentemente, já conseguimos firmar termos de ajuste de conduta e leniência com empresas que, admitindo, digamos assim, certas irregularidades na condução do seu atuar fiscal, acabaram refazendo o seu modelo de gestão, refazendo a sua operação, de forma que tanto o fisco quanto o Ministério Público e, por fim, a sociedade ganhem com isso, né? Seja feita a cobrança correta do tributo da maneira devida, conforme a operação que a empresa presta, sem sonegações, sem exageros, mas atuando na conformidade, visando ao que hoje muito está sendo discutido, que é a justiça tributária. Quando pensamos que sonegações na casa de 5 bilhões de reais ou de ilícitos cíveis na casa que ultrapassam esse valor, se somadas todas as ações de improbidade, enfim, isso tudo tem como destinatário final o Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, o erário, os cofres públicos estaduais, cofres públicos esses que estão carentes de absolutamente tudo. Gestão da receita é tão importante quanto gestão da despesa. Não se pode imaginar que se gaste à toa, que se gaste mal, tanto quanto não se pode imaginar que se abra mão de receitas de ICMS ou de ISS nos municípios, que para um ou para outro é sempre a principal fonte de receita. Estado do Rio de Janeiro, estamos falando algo em torno de 60% de tudo que o Estado obtém de recursos advém do ICMS. Então, um olhar diferenciado, uma fiscalização, um acompanhamento dessa política arrecadatória em qualquer ente federativo, eu imagino que seja o principal desafio do Ministério Público, buscar parcerias que visem a melhoria desse acompanhamento, dessa fiscalização. É assim que o GAEST tem que continuar atuando, como forma de contribuir, sim, para esse modelo econômico sustentável e para que esse modelo econômico ele seja cada vez mais crescente, trazendo assim maiores possibilidades para o nosso povo, né? Doutor, e como foi a atuação do GAESF durante esse período da pandemia? Existe algo especial que o senhor gostaria de destacar? Sim. Curiosamente, no início da pandemia, quando em março, meados de março, final de março, as primeiras notícias começaram a aparecer de superfaturamento na compra, na aquisição, digamos assim, de respiradores pelo Estado do Rio de Janeiro, investigação dessa que acabou sendo levada a cabo por diversos órgãos ministeriais, digamos assim, tanto no Estado do Rio de Janeiro, através do GAEC, quanto também pelo Ministério Público Federal, seja em primeira instância ou em segunda instância, junto, por exemplo, ao STJ. As primeiras notícias, as primeiras investigações partiram do GAESF. Nós recebemos uma série de denúncias envolvendo aquisições desses aparelhos respiradores que estariam sendo adquiridos pelo Estado naquele momento, que estariam com sobrepreço, que muito possivelmente não atenderiam, digamos assim, as especificações técnicas que seriam necessárias para funcionamento nas unidades públicas que estavam sendo cogitadas de serem instaladas. Fizemos um trabalho preliminar com base em fontes abertas e sites de transparência, onde verificamos uma série de discrepâncias
e apresentamos então, como eu falei lá no início, para o órgão competente, para o setor competente, tanto o GAEC já tinha uma investigação, a Força Tarefa Covid, também à época instituída pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Eduardo Gussin, já tinha uma investigação na parte civil. Então podemos contribuir desde o nascedouro até o desembocar final das medidas que foram propostas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Podemos contribuir com esse olhar técnico, com a volumetria de aquisições, com a verificação, digamos assim, do modo como havia sido, como havia ocorrido os processos de aquisição, tudo através de acesso à base de dados que o GAES tem, de forma a contribuir melhor, já nesse início da pandemia, com essas investigações. E daí por diante, outras informações aconteceram. Isso sem falar também, à medida em que a pandemia se evoluiu e as fontes de tecnologia foram sendo melhor utilizadas tanto por nós, quanto pelos órgãos externos e pela população em geral, como por exemplo Teams e outras fontes e plataformas, nós pudemos continuar a prosseguir as nossas investigações internas, tanto na parte civil, digamos assim, já foram propostas outras 4 ações de improbidade envolvendo empresas de grande porte, envolvendo valores, cifras de centenas de milhões de reais, onde cobramos esses valores na justiça, tanto quanto também organizamos reuniões com secretarias municipais de fazenda, oitivas com colaboradores, participações e reuniões com o Ministério Público Federal, e acabou sendo muito bem utilizada a possibilidade de dialogarmos e de conversarmos com outros entes e órgãos investigativos de outros estados. Já firmamos parcerias com Minas Gerais, com Rio Grande do Sul, com diversos atores de outros estados que também têm contribuído com as suas expertises, né? E têm debatido conosco melhores caminhos visando a uma investigação mais segura e mais firme. A obtenção de dados mais rápido e mais seguros, creio que é o objetivo de todo mundo. E com essa tecnologia que se mostrou eficaz, eficiente nesse período de pandemia, eu penso que ela veio para ficar, ela veio para nos ensinar para ficar e, sobretudo, para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, creio que daqui por diante, as fontes de informação estão mais conectadas, estão mais cônscias, digamos assim, do papel e do dever de cada um dentro desse mecanismo, digamos assim, de investigação e de enxergar ou de propor uma atividade, ações mais positivas, mais eficazes, mais eficientes, visando ao bem comum. Creio que de destaque, de positivo, digamos assim, eu penso que o Ministério Público ele se aprimorou e vai continuar se aprimorando. Investimentos foram feitos e, sobretudo, que eu penso que é até o mais importante, parcerias importantíssimas foram firmadas nesse período. Parcerias essas que não vão durar só no período da pandemia. Elas são vindouras, elas vão durar e acredito que vão melhorar o nosso atuar de forma que a gente possa dar respostas num espaço de tempo menor. E assim, talvez, contribuir mais com os anseios da população. Muito obrigada, doutor Vinícius Cavaleiro. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. E voltamos com mais MP Cidadão. E no programa de hoje, em mais uma edição da nossa série especial de entrevistas, nós vamos contar com a participação do promotor de justiça, Rafael Luiz Lemos. Ele que é coordenador do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT do MPRJ. Olá, doutor Rafael, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutor, eu inicio essa entrevista pedindo para que o senhor explique o que é e como funciona o GAT. O GAT é o Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É uma estrutura bastante grande, aí composta de mais de 80 técnicos periciais, mais de 20 expertises diferentes, de médicos a engenheiros, de contadores a arquitetos, de especialistas em política pública, até especialistas em ciência de dados. E ele funciona como uma grande consultoria técnica aos membros do Ministério Público do Estado.
Ele presta apoio técnico em diversas investigações, em diversas ações judiciais e realiza desde reuniões até produção de documento técnico, ajuda na elaboração de quesitos e funciona também como assistente técnico em um sem número de ações judiciais da qual o Ministério Público é autor. Perfeito, doutor. E quais iniciativas e casos da atuação do GAT o senhor acha que merecem destaque? Bem, o GAT ele sempre atua em apoio ao promotor natural, né? Então, os casos são sempre dos promotores. Agora, existem muitos casos em que o GAT prestou apoio que foram bastante importantes, né, aí na história recente do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, o apoio técnico que nós prestamos em relação ao fechamento da Niemeyer, né, ao risco de desabamento, o apoio técnico que nós prestamos na tragédia do Ninho do Urubu, os apoios técnicos também realizados aí nos casos envolvendo o superfaturamento da linha 4 do metrô e também no Maracanã. Foram todos os casos esses acompanhados por promotores com atribuição, onde o GAT ofereceu suporte técnico, né? Por meio de geólogos e engenheiros no primeiro caso, engenheiros elétricos, engenheiros civis no caso do Ninho do Urubu e contadores e engenheiros nos casos das obras do Maracanã e da linha 4. Então, são alguns exemplos onde o GAT prestou apoio técnico aos membros com atribuição. Agora, é possível ainda ressaltar outros desafios e até conquistas do GAT na garantia dos direitos dos cidadãos fluminenses? Sim, o GAT ele tem feito boas iniciativas nos últimos anos que valem a pena ser destacadas, né? A primeira delas é que o GAT, nesse ano, em conjunto com o Núcleo de Saúde Ocupacional, desenvolveu um aplicativo de monitoramento da Covid-19, né, para dentro da população do MP, para os servidores e para os membros. Então, nós aqui monitoramos, junto com o Núcleo de Saúde Ocupacional, o crescimento e o espalhamento da pandemia no nosso próprio corpo de funcionários, né, o que nos ajudou aí num planejamento epidemiológico. Isso ajuda o MP e ajuda toda a população, porque mantém, vamos dizer assim, uma vigilância interna, né, e os serviços do MP funcionando. Essa é uma iniciativa de bastante destaque. E nós também elaboramos uma outra ferramenta chamada Radar MPRJ, que está disponível na página do MP, aberta para todos, no www.mprj.mp.br, que essa ferramenta ela contabiliza danos ao erário em contratos públicos de licitação, ela consolida danos ao erário em contratos públicos de licitação, dispensa e inexigibilidade. E hoje, essa ferramenta contabiliza desde janeiro de 2017, hoje nós estamos aí para alcançar a marca de quase 4 bilhões de danos ao erário identificado pela equipe do GAT em contratos públicos de licitação, dispensa e inexigibilidade nos municípios e no estado do Rio de Janeiro. Essa ferramenta que consolida esses dados está disposta na página do MP com um conjunto de informações bastante interessante que vai desde uma tabela de custo-oportunidade até a separação por região do Rio e também indicando o quanto do valor anual o MP já ajuizou a ação buscando o ressarcimento do dano ao erário. Então é uma ferramenta bastante interessante que eu convido todos a checarem na página do MP. Certo, doutor Rafael. Agora, como foi a atuação do GAT durante esse período da pandemia? Olha, o que eu gostaria de destacar é que, como a nossa transformação digital ela foi concluída em 2018, né, portanto o GAT se transformou num órgão completamente digital em 2018, quando a pandemia aconteceu em março de 2020, o GAT ele já funcionava de maneira remota, praticamente. Ele já tinha um funcionamento remoto possível. Então, a pandemia ela não impactou o GAT no que tange a grande parte da sua operação. Nós usamos a plataforma SEI já em uma outra ferramenta chamada GAT ProData, que consolida os nossos dados. E quando a pandemia aconteceu, a maior perda foi mais de convivência entre os técnicos e da realização de algumas inspeções.
Porém, o trabalho em si da produção de documento técnico, recebimento de documento, elaboração de diretrizes e informações técnicas, que são os documentos que nós produzimos, eles permaneceram intactos, porque a transformação digital nos permitiu uma transição do trabalho presencial para o remoto sem grandes traumas. Então, durante a pandemia, nós continuamos quase que produzindo da mesma forma que antes, né? Nós tivemos uma perda de produção muito pequena, porque toda a nossa operação ela já era integralmente digital. Repito que a única perda que nós tivemos é no que diz respeito às inspeções, né? Devido aí ao distanciamento social, algumas das inspeções que o GAT fazia em loco foram temporariamente suspensas. Mas, tirando isso, o nosso trabalho funcionou quase que normalmente. Perfeito, doutor Rafael. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no MP Cidadão. Eu que agradeço. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, doutor Rafael. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais MP Cidadão. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Olá, estamos de volta! Nesta edição da nossa série especial de entrevistas, o convidado de hoje é o Procurador de Justiça, Cláudio Varela. Ele que também é o coordenador do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor, o GAEDEST do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Olá, doutor Cláudio, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Juliana, pela oportunidade. Doutor, o senhor poderia iniciar essa entrevista explicando para os nossos telespectadores um pouquinho o que é o GAEDEST? Como é que ele funciona, doutor? Na verdade, o GAEDEST foi criado em 2017 pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Bussen, e ele se destinou primeiramente a resolver um problema que havia no juizado torcedor dos grandes eventos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque por lá passavam muitos promotores designados e acaba que o trabalho não tinha uma continuidade. Então, uma das primeiras coisas que o GAEDEST veio solucionar foi essa falta de continuidade do trabalho. Então, hoje em dia, tem um promotor de justiça designado especificamente para atuar perante o juizado torcedor dos grandes eventos, recebendo todos os procedimentos que vêm dos plantões dos estádios de futebol, Maracanã, São Januário, Engenhão, e trabalhando nesses processos que desembocam ali no juizado. E fora isso, temos eu chamo de duas asas, né? Uma asa criminal e uma asa da tutela coletiva. Então, há 2 promotores de justiça especializados e muito tarimbados na investigação penal para tratar dos inquéritos policiais a cargo do GAEDEST, e 2 também bastante tarimbados na área de tutela coletiva para cuidar dos inquéritos civis em que o promotor natural solicita o apoio do grupo especializado. Nós jamais atuamos sem a anuência ou a solicitação de auxílio do promotor natural por determinação da nossa resolução que rege o GAEDEST. Então, hoje somos 6. Sou eu, Procurador de Justiça, coordenador, um promotor diretamente ligado ao juizado e 2 na tutela e 2 na área criminal. E quais iniciativas do GAEDEST o senhor destaca? Uma das principais são vários inquéritos e civis e policiais que estão a cargo do GAEDEST. Um deles, que eu posso tirar como exemplo, é o do incêndio do Ninho do Urubu, que a gente está tratando tanto do inquérito policial, que é bastante complexo, hoje com mais de 13 volumes, e também na área de tutela coletiva, em que há uma ação civil pública proposta perante o juizado, a vara civil da Barra da Tijuca, para ver as indenizações com relação aos danos causados na área de tutela coletiva. Fora isso, temos a criação do GT Maracanã, mais ou menos supervisionado pelo GAEDEST, vamos dizer assim, não é bem coordenado, mas é a junção de todos os atores que trabalham no Maracanã para formar consensos e balizar a atuação na área de segurança pública. Então,
fazem parte não só o Ministério Público, pelo GAT, com técnicos periciais, todos os atores principais, que é a Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, a Guarda Municipal, enfim, a FERJ, a CBF, todos os atores principais, além de todos que, de alguma forma, atuam para brilhantar o espetáculo. Por exemplo, costumam falar que a Conlurbes é muito importante num grande evento, ninguém imagina, mas eu uso muito como exemplo isso, quer dizer, às vezes a pessoa joga uma garrafa de vidro na rua, se a Conlurb, que é da limpeza municipal, não tirar rapidamente aquilo ali pode o torcedor pegar, jogar na polícia, a polícia reage e aí está formado um tumulto. Então essas coisas são muito sensíveis e esse grupo está dando muito certo. A gente divide em bandeiras por classificação de risco do jogo, vermelha, laranja, amarela e verde, de acordo com a classificação do risco, e tem dado muito certo. É uma satisfação poder ajudar de alguma forma o público torcedor que vai ao estádio. Certo, doutor. E como foi a atuação do GAEDEST no período de pandemia? Existe algo específico que o senhor gostaria de destacar? Na época da pandemia, o trabalho foi um pouco, vamos dizer assim, prejudicado, né, pela própria interrupção dos jogos de futebol. Então, a gente aproveitou para fazer melhorias internas, enfim, botar em dia coisas que a gente não conseguia botar com o dia a dia de trabalho muito volumoso. Mas o que eu posso destacar na pandemia, até já me referi. A gente, quando começaram as conversas com relação a voltar aos jogos, né, a gente sugeriu, olha, eu acho que não está no momento ainda, acho que a gente pode aguardar mais um pouco. Havia na época, quando começou esse tipo de demanda, havia um hospital de campanha do lado do Maracanã, quase na mesma área, enfim, por causa da Covid-19. A gente achava que na época não era conveniente, essa opinião foi, junto com a de outros, obviamente, foi respeitada, mas agora, mais recentemente, com relação também à volta do público nos estádios, acabou que não foi necessária uma intervenção mais firme, porque a própria CBF entendeu que não poderia voltar ao público agora, 30% dos torcedores presentes. Ele, na verdade, causaria um prejuízo desportivo, segundo a CBF, eu concordo, e essa questão ficou adiada, mas a gente está sempre vigilante para que não haja riscos à saúde do torcedor numa eventual volta aos estádios do público. Certo, doutor Cláudio, eu agradeço imensamente a participação do senhor no nosso programa. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Muito obrigada por ter nos explicado um pouquinho sobre o grupo de atuação especializada do desporto e da defesa do torcedor. Obrigado, Juliana. É sempre uma boa oportunidade de conversar com o MP Cidadão. Já tive por aí mais de uma vez, falando sempre normalmente sobre temas de segurança pública e, na verdade, o GAEDEST é um grupo que me é muito caro, que eu fui o primeiro coordenador, né, desde 2017. Então, ver esse avanço dentro da estrutura do Ministério Público, nessa gestão, foi muito gratificante. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, doutor Cláudio Varela. E por hoje é só. Se você quiser rever este programa, acesse o canal do MPRJ no YouTube, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, envie pra gente pelo nosso e-mail ou comente em nossas redes sociais que estão aparecendo na parte inferior da tela. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. O nosso próximo encontro está marcado para domingo que vem. Até lá!